Cida levou a mão ao peito, sentiu o coração e os seios. Lembrou-se então de que era uma mulher e não uma máquina desenfreada, louca, programada para correr. Muito interessante este trecho porque Conceição Evaristo reafirma neste momento uma obra que tem forte traço sobre gêneros, principalmente uma obra que fala sobre mulheres e para mulheres. Ela, como uma representante da cultura negra no nosso país, que tem como forte apelo também a mulher, visto que dentro da história do Brasil é necessário nós salvaguardarmos a mulher como representante, primeiro, das culturas de matrizes africana na religiosidade, na música, na indumentária e na sobrevivência. Não é à toa que grande parte das mulheres pretas do nosso país são chefes de lar. É elas que nutrem uma educação e que têm, dentro da sua autoformação, da sua escrevescência, uma forma didática de ensinar todos aqueles que estão ao seu redor. Essa visão matrilinear nos chama a atenção no conto de Cida neste momento em que Cida, ao introspectar-se para o seu tempo e para o seu momento, ela percebe que, na verdade, ela não está vivendo, ela está correndo, agindo de forma louca como necessita ou como suplica o atual capitalismo e o sistema neoliberal, que faz estas pessoas, muitas vezes mulheres, observarem como uma urgência de ter de corresponder, ora a padrões estéticos, ora a padrões capitalistas e ora a subsistência por si. Em trato da linguagem, nós chamamos a atenção para a última palavra desta frase. Conceição Evaristo nos fala assim: programada para correr. Ela junta o correr, fazendo um neologismo, assim como outros autores da literatura brasileira, entre eles João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, a própria Clarice Lispector e até mesmo Carolina Maria de Jesus, seguem essa tradicionalidade de representar essa polissemia na linguagem. Conceição Evaristo brinca com as palavras no seu texto, mas esta frase que eu acabei de pronunciar, brinca com as palavras do seu texto, não é apenas um joguete acadêmico. Na verdade, é uma reflexão sobre a atuação da linguagem da autora. Ao trazer uma perspectiva contemporânea, uma linguagem coloquial que represente esta brasilidade, ao produzir coloquialismos, nem que seja pontuais como correr, Conceição Evaristo nos lembra o quanto que a linguagem brasileira, o nosso falar, o nosso dialeto, ele é rico e fluido. Isto, obviamente, nós podemos inserir dentro da hibridação da língua portuguesa, visto que o português, os falares do Brasil, além de ter um dialeto próprio, ele é o surgimento de uma mistura através do português europeu, assim como os portugueses aqui chegaram, os europeus que exploraram esse território, escravizaram os pretos e dizimaram mais da metade dos índios que aqui existiam, como também a inserção das línguas dos grupos que vieram em situação de escravidão, sequestrados da África e que forneceram a sua língua para o Brasil, sejam elas Banto, Iorubá, dentre outras. Além, obviamente, das línguas dos grupos originários deste território. Entre eles, talvez os mais cultuados, o Tupi, o Guarani, o Kaiowá, entre outras línguas indígenas que iriam participar da criação do português moderno do Brasil, língua a qual nós falamos hoje. Conceição Evaristo, dotada deste conhecimento, obviamente que nos apresenta uma linguagem que tem
uma oferta de paz a estes grupos, fornecendo assim neologismos que demonstra não apenas a criação de uma riqueza linguagem vocabular, mas também uma criação de um entendimento de um falar muito próprio de seu território. Mais para frente, nós encontramos ao final do conto Conceição Evaristo nos dizendo assim: só para conceituar, Cida, então, após correr, ela para, observa, vê o que está acontecendo ao seu redor e ela está na hora dela ir para o trabalho, então ela volta para o seu apartamento. Outro elemento muito importante aqui para esse sentido da universalidade e desta mulher independente. Tem como companhia um colega de trabalho que passa de carro e a pega. Neste momento, ela está chegando à entrada do seu prédio e o seu amigo está chegando também para pegá-la, o que seria normal ele encontrá-la saindo do apartamento, do prédio, mas não chegando. Neste momento, eles travam um rápido diálogo, onde ele fica perplexo, porque ela sempre foi uma mulher pontual, nunca deixou na mão, nunca faltou ao trabalho. É neste instante, então, que nós vemos a Cida dar a sua cartada final e Conceição Evaristo fechar o seu conto. Os últimos estrofes, o último parágrafo do conto, ela nos diz assim: hoje ela não iria trabalhar, queria parar um pouco, não fazer nada e nada talvez. E só então falou significativamente uma expressão que tantas vezes usara e escutara, mas falou tão baixinho como se fosse um momento único de uma misteriosa e profunda prece. Ela ia dar um tempo para ela. Observem que nós temos nesse trecho alguns elementos muito importantes a serem levantados. Primeiro, aquilo que iniciamos esta live e o conto Cida, que é a observância do uso e do trato da linguagem, a musicalidade que Conceição Evaristo apresenta em sua obra, a anáfora, a aliteração, principalmente nas palavras, quando ela diz iria trabalhar, queria parar. Percebam a proximidade, a sonoridade que há neste texto e também a riqueza que isso proporciona. E ela ainda continua assim: repete-se, nada, nada, usara, escutara, misteriosa, profunda, ela ia dar para ela. Essa sonoridade de Conceição Evaristo não é algo desproposital, muito pelo contrário, nós vemos que há um acurado no seu texto. No decorrer da leitura, nós vemos que a sua prosa, ela segue ao mesmo tempo uma fluidez, mas as frases elas tornam-se maiores, com menos pausa, menos vírgula, algo que não acontece neste parágrafo. Somente nele nós encontramos um excesso de vírgula, frases curtas e pontos finais. Ela está literalmente nos trazendo a instância do parar de Cida. Assim como Cida, o texto diminui, desacelera, demonstra para nós que esta personagem resolveu dar um tempo para ela. Nessa urgência da vida contemporânea, nessa urgência da competitividade desse sistema que a todo momento nos acelera, algumas vezes por conta de atualidades nas mídias sociais, alguns momentos por conta da urgência do trabalho e da busca em ganhar e ter, nós temos então um romper da contemporaneidade, um romper desta liquidez social. Conceição Evaristo nos fornece então um olhar para um outro tempo deste nosso tempo. Esta que talvez seja a palavra deste conto: tempo. Recomendo a vocês a leitura completa do conto. Ele é curto, fluido, e nós vemos então nesta obra que Conceição Evaristo trabalha outra instância da mulher brasileira, não encaixotando, não apenas enquadrando essa autora como muitos analistas, teóricos e estudiosos querem corporificar Conceição Evaristo como aquela autora que apenas trata sobre a temática da negritude, como por exemplo nós podemos citar
comentar algo muito semelhante acontece agora, no mês da consciência negra, no qual há eventos em que buscam-se especialistas, pessoas que sejam oriundas desta classe preta da sociedade brasileira para tratar destas temáticas. Conceição Evaristo produz um texto universal, assim como sua obra literária pode ser lida a qualquer momento e ser entendida por qualquer brasileiro. Este momento também precisa ser salvaguardado por todo o ano. Precisa ter uma observância sobre a consciência negra durante todo o percurso do ano, não apenas neste momento. Precisamos oportunizar para estas pessoas que são convidadas apenas neste mês para tratar sobre suas temáticas, suas pesquisas, suas ideias, trazerem outras ideias também, outros saberes, outros falares. É isso que o Conto Cida eu gostaria de ofertar para vocês entenderem. É um outro falar de Conceição Evaristo, é um outro entender. Muito obrigado pela assistência de vocês, pela atenção, carinho.